Bom, então, vamos lá. Eu não consegui ligar a câmera aqui, mas eu vou falar bem brevemente sobre os expositores de hoje, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. A gente vai estar, então, dando início à aula de hoje do nosso grupo de estudos. Bom, hoje nós conversaremos com a Mari Silva, que é graduanda no bacharelado em Ciências e Humanidades e no bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal do ABC. E o Lauriel Lúcio, que é graduando em Filosofia pela Universidade Federal do ABC, educador social e pesquisa na área de Filosofia da Educação. O tema proposto por ambos será Filosofia e Saúde Mental, como lidar com a sensação de esgotamento provocada pela pandemia. E é basicamente isso. Nesse sentido, agora eu abro a oportunidade para que os expositores fiquem à vontade para iniciar a apresentação. Só um instante, porque está abrindo aqui. Está aparecendo. Tá ótimo. Bom, o Lauriel está com um pequeno problema técnico com a internet, então vou seguir por ordem, tá bom? Só um momento. Bom, eu sei que a gente está um pouco cansado dessa vida modo Zoom, assim, mas se vocês puderem, por gentileza, ligarem as câmeras para a gente ver a carinha de vocês, quem puder, eu vou ficar muito agradecida, porque, enfim, para eu não ver muito estranho, gente, não olhar para a cara das pessoas, só ver imagens. E aí eu agradeço. Bom, todos estavam aqui presentes os que estão reunidos hoje estavam presentes no encontro de semana passada? Quem estava pode levantar a mão ou abrir o áudio e falar sim, estava ou não estava. Mandar mensagem. Ó, o Pedro não estava. A Maria sim. A Tereza sim também. Tá. Rafa também. Quem mais? Que estava ou não estava aqui. A Rafa. Bom, parece que boa parte estava aqui, então, né? Grande maioria. Então, a gente retomou esse tema, né, que foi exposto na semana passada. Vocês lembram do RAM, Sociedade do Cansaço, Autoexploração, que foi abordado na semana passada? Ou já esqueceu muitos acontecimentos, e aí já, enfim, passou? Como que tá como que vocês lidaram com o RAM durante essa semana? Pensaram sobre, refletiram? Queria escutar um pouco de vocês, assim, para entender como que a gente pode seguir, porque assim, deixa eu contar aqui, né, acho que vocês viram aí nas divulgações, a gente pensa em retomar o RAM, né, alguns conceitos que a gente viu na semana passada, porém, nossa intenção de hoje não é simplesmente se deter sobre o RAM, é só passar brevemente para retomar mesmo, porque, enfim, para refrescar a nossa memória e talvez retomar os conceitos para as pessoas que não estavam aqui no encontro passado, e seguir a partir do RAM, né? Então, pensar a partir do RAM, e aí a gente vai usar o Krenak, não sei se todos conhecem, ele é um teórico contemporâneo, indígena, enfim, que
que ganhou visibilidade, não que ele ganhou visibilidade, né? Ele teve um papel muito importante na época da Assembleia Constituinte, ele é uma pessoa ativista, enfim, mas no ano de 2019, 2020, ele voltou para as mídias, assim, se tornou muito mais popular do que ele já era, e ele traz algumas coisas que estão em conexão com o RAM, e, enfim, pós-RAM, assim, porque eu não sei se vocês saíram daqui ontem, apesar da semana passada, né, o Dani ter trago alguns conceitos, alguns teóricos que, enfim, para a gente lidar com essa questão da sociedade do cansaço e tudo mais, né, maneiras de agir, mas a gente queria se deter um pouco mais nesse sentido, assim, né? A exposição de hoje é mais nesse sentido, de trazer ferramentas, enfim, e provocar reflexões para lidar com essa sensação de esgotamento. Assim, via de regra, a gente não, assim, né, gente, trabalho de filosofia, a gente dá questões, né? Então, assim, por mais que o tema da aula possa parecer que a gente vai trazer respostas prontas e feitas, para lidar com essa sensação é muito mais uma provocação, tá? Porque já adiantando um pouco o que vai ser o decorrer desse nosso encontro, se a gente trouxesse aqui respostas prontas, fechadas, assim, numa pegada coach, a gente estaria reproduzindo a mesma coisa da subjetividade neoliberal, né? Que é essa massificação de um modo de operar vidas. Então, o nosso encontro vai buscar muito mais que a gente reflita sobre como que a gente pode lidar com esse esgotamento na singularidade de cada um, tá? O Lauriel voltou. Lauriel, tá me ouvindo? Sim, gente, me desculpe. A internet deu ruim bem na hora que começou tudo. Então, só para reiterar, Lauriel, eu apresentei aqui como a gente vai seguir nosso encontro, estava falando já da questão de que a gente não vai dar respostas prontas, ou não é a proposta do encontro, né? Filosofia é muito mais questionar, se parar, pensar. E foi nesse ponto que eu estava, né? A galera, a maioria estava no encontro de semana passada. Aí não sei se você quer seguir ou se eu sigo. O que você quer fazer? Se você quiser continuar apresentando a tela, tudo bem. Tá bom. Mas é isso que Mari falou. Oi, tudo bom? Eu sou Lauriel, eu sou estudante de filosofia, da licenciatura em filosofia. Eu acho que o Pedro me apresentou. Sou educador social, riopardense, do interior de São Paulo. E essa é uma das questões também que me persegue, né? Como lidar com essa sensação de esgotamento que já existia, mas que a pandemia traz para gente uma outra percepção de mundo, uma outra percepção de eu e uma outra percepção filosófica de tudo que a gente conhece, que a gente observa, que a gente absorve e tudo mais, né? Eu não sei quem são vocês, eu queria muito entender quem aqui é prof, quem não é, quem é estudante. Eu não sei se vale uma apresentaçãozinha, porque o nosso intuito aqui também é trocar uma ideia, né? É poder construir essas ideias em conjunto, que também é um trabalho da filosofia que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Mas a filosofia ela também constrói pensamentos e conceitos em conjunto. Então, ia ser muito legal se a gente pudesse ver a carinha de algumas pessoas. Eu sei que é muito ruim, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa ou outra, tá tudo bem, eu sei muito bem como é não conseguir ligar a câmera ou não simplesmente não querer, tá tudo bem. Mas quem puder, quem quiser ligar a câmera para a gente ver a carinha, faz tanto tempo que a gente não se reúne, tô com muita saudade disso, que também é uma coisa que eu estou extremamente esgotado de estar conversando com telas. E aí, quem quiser, quem puder, e aí sintam-se à vontade para comentar, para falar no chat, para abrir o microfone e falar o que quiserem, quando quiserem, interromper a gente. Então, a gente está aqui mais num papel de guiar discussões, né? Guiar essa discussão tão importante. E aí a gente vai construindo pensamentos e encontrando respostas ou não respostas em conjunto. Acho que é isso. Eu vou começar me apresentando.
Eu conheço a Lauriel, faz tempo que a gente não se vê. Eu sou a Naomi, eu sou artista visual. Já estudei no FBC, mas atualmente eu estudo artes visuais na Unesp. Então, eu estou aqui como estudante, como arte educadora, como futura arte educadora em outras coisas que eu ainda estou descobrindo. E é isso, só para vocês saberem um pouquinho. Eu me interesso muito por esse tema do esgotamento. Vi, né, na semana passada. Acompanhei uma parte ouvindo, outra parte depois, porque eu fiquei ouvindo para poder baixar a ansiedade, porque eu estava na fila da vacina. Então, mais uma vacinada, se vacinem. E é isso, acho que rapidinho, né, para poder dar tempo de todo mundo e pegar conteúdo também. Prazer, Ingrid. Quem é o próximo? Tereza, se você estiver falando, a gente não está conseguindo te escutar. Microfone desligado. Aí, desligado. Aí. Desculpe, gente. Então, eu sou Tereza. Eu vim aqui convidada pelo Pedro há um tempo, não conheci o grupo. Achei o máximo essa iniciativa de vocês. A gente aprende muito. Fiquei um pouco chateada porque, como voltar nas aulas presenciais, eu não consegui acompanhar. Mas, se começasse às 10, seria melhor. Porque eu vou acabar perdendo um pouquinho os 20 últimos minutos, porque eu entro 11h05. Então, aula passada, eu levei para a sala de aula, tentei ficar ali ouvindo ao mesmo tempo para acabar. Mas é bom que fica depois disponível para a gente ouvir, né? Mas eu sou professora de arte há 21 anos do Estado. Gosto de todas as linguagens e eu acho esse tema muito propício porque mais estresse que o professor passa, né, ultimamente, assim, a gente está lá no topo de toda a situação caótica, né, tendo que trabalhar em casa, na escola, sendo cobrada a todo momento, e a população não adere a nada disso, mas acho que todo mundo está vivendo o seu momento, então esses temas vêm só nos ajudar a refletir sobre muitas coisas, e eu queria dizer que é um prazer estar aqui. A Amália levantou a mão. Quem quiser se apresentar no chat também não tem problema, viu? Se tiver não quiser abrir a câmera nem falar, tá tudo bem falar no chat, que é uma ferramenta muito boa também. Oi, gente, bom dia. Eu só não vou ligar a câmera porque eu acabei de acordar. E assim, a maioria das vezes eu já apareço aqui com aquela vozinha de sono que a professora Natália conhece. Mas assim, eu sou a Amália, eu sou estudante do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, e eu participo aqui do grupo de estudos desde a primeira reunião, que a professora Natália convidou a gente para participar. Eu já fiz também uma palestra aqui no grupo de estudos. E tá disponível lá no YouTube para assistir, como a Teresa falou, igual todas as nossas outras reuniões. E aí é isso, acho que não tinha mais muita coisa para falar. Mas eu muito interessada pelo assunto. Gostei muito também da reunião da semana passada, que foi uma coisa que me fez refletir muito. E eu tenho certeza que essa apresentação de vocês também vai me provocar o mesmo sentimento. Oi, gente, bom dia. E eu também não vou ligar a câmera por motivos de Amália, mas eu sou o Pedro, eu sou do PIBID também, então eu tô aqui na organização. Não consigo entrar muito aqui, mas hoje eu consegui, porque o tema também é muito bom, eu gosto muito de psicanálise. A Mari falou sobre o modo Zoom, lembrei da Maria Homem na hora, né? Tem o livro dela, Lupa da Alma. E é isso, eu tô muito ansioso. Prazer conhecê-los. Então, oi, meu nome é Rafaela e aqui é a segunda reunião, né, que eu participo, segunda que eu venho aqui, né, e eu sou do primeiro ano do ensino médio e assim, eu tô gostando bastante, né, do grupo de estudos e eu tô bem interessada para saber sobre hoje o que a gente vai aprender e eu também não abri a câmera por mesmo motivo do Pedro e da Amália. E é isso.
Enquanto a próxima pessoa vai se preparando para falar, gente, não precisa justificar não ligar a câmera, tá? Tá tudo bem, não precisa justificar, só tipo fala ou manda mensagem. Essa questão de ficar se justificando o tempo todo é muito ruim, assim, acho que a gente não precisa disso, sabe? A gente não quer gerar cobranças nesse sentido, então é só falar ou não falar, mandar mensagem, tá tudo bem. Não querer já é uma justificativa mais que válida. Não querer, não poder, tá tudo certo. Aproveitar que eu tô falando, antes da pessoa. Gente, a Malu é uma das alunas lá da UFABC, ela participa na reunião da RP, tá fazendo estágio comigo e com o Lauriel e com o pessoal também que apresentou semana passada. Ela fez uma cirurgia no dente e ela não tá podendo falar. Então eu vou ler o que ela mandou aqui no chat, tá bom? Ela falou assim: bom dia, sou a Malu, participo da matéria de estágio junto com Lauriel e Mari, também participo do vídeo com o pessoal do Américo. Vou ficar com a câmera e o mic desligado, pois estou de recuperação de uma cirurgia, mas estou animada para a apresentação. É isso. Bom, pessoal, por trás aqui do vídeo metalúrgico sou eu, Pedro Cerqueira. Eu vou conversar com vocês por esse perfil porque eu estou com probleminha no computador, como eu falei, eu estou com contato pelo celular. Mas é isso, sou estudante também da UFBC, faço bacharelado em Ciências e Humanidades com bacharelado em Políticas Públicas. Também trabalho aqui, atuo dentro do PIBID como auxiliar, né, na coordenação, e é isso, fiquem à vontade, e vamos que vamos. Acho que só falta eu, né? Bom dia, eu sou a Maria Eduarda, sou estudante do primeiro ano do ensino médio. E já faz um tempo que eu participo das aulas daqui, né? Temas muito interessantes, temas que eu acho que eu nunca pensei em estudar, mas eu estou muito curiosa pro tema de hoje. Estou bem ansiosa agora. Acho que é isso. Então, foi todo mundo? A Rafa tá com a mão levantada. Rafa, você só deixou a mão levantada ou você quer falar mais alguma coisa? Ah, esqueci mesmo. Tá tudo bem. Pessoal, desculpa, eu não me apresentei, né? Mas eu vou falar, o Pedro me apresentou, eu não me apresentei. Eu tô meio, assim, acabou não me apresentando, gente. Isso é uma coisa, assim, eu chego e só entro, assim, tem essa dificuldade. Não sei se é essa dificuldade, mas enfim. Eu sou Mari, estudo filosofia, como o Pedro falou, na Federal do ABC. Trabalho algumas coisas com educação, trabalho com cultura. E é isso, me interesso por questões da filosofia, por questões de gênero, sexualidade, tudo isso aí, tá bom? E prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz, assim, que tem um público bem distinto, muito mesclado, o pessoal do ensino médio participando, eu acho isso muito incrível, gente, porque... eu acho que quando a gente já está inserido nessas discussões desde cedo é muito benéfico, assim, eu fico pensando se eu tivesse mais inserida nessas discussões lá na minha juventude, acho que eu teria me privado de passar muitas situações ruins, assim, apesar de gerar aprendizado, mas eu acho que eu teria mais sabedoria para lidar, então é muito massa ver vocês aqui já. Bom, acho então que a gente pode dar início aí para a nossa conversa, e eu sei que algumas pessoas vieram no encontro passado e escutaram um pouquinho sobre um filósofo, né, o Han. E aí, Pedro, se você quiser já passar o slide para o próximo slide, a gente pensou em nortear nossa conversa por questões, né, e aí uma análise do nosso eu, de quem nós somos dentro de toda essa conjuntura, de toda essa realidade. Então, a gente vai retomar um pouquinho o que a gente viu no encontro passado com a Sociedade do Cansaço através de duas questões
E aí a gente queria escutar vocês de novo, ou ler vocês, e eu e Mari também a gente vai falar. E eu sei que foram apresentados alguns conceitos do RAM, eu não estava no encontro passado, mas a partir desses conceitos, e aí algumas pessoas também fizeram reflexões e saíram do encontro reflexíveis. Então, como a gente pode responder essas duas questões, né? Como vocês acham que estão inseridos na sociedade do cansaço? E como vocês percebem a autoexploração no seu cotidiano? Mari, você quer complementar falando de algum conceito? Eu acho que a princípio não, assim, eu só queria. Todo mundo. Acho que a única coisa que eu queria pontuar, para quem não estava aqui, que tem algumas pessoas que. Uma pessoa, acho que na verdade, que não estava aqui semana passada, né? Que é essa questão da autoexploração, né? Dessa autocobrança excessiva sobre nós mesmos e sobre a nossa produção, seja ela no trabalho, seja ela na família, seja ela nos encontros, né? Eu acho que quando a gente fala, acho que no RAM, talvez, quando a gente fala de exploração, semana passada a gente se deteve muito nessa questão de produzir para o trabalho, para a faculdade ou para a escola, mas também, gente, existe autoexploração no círculo familiar, assim, e essa questão da autoexploração é que, diferente, né, que a gente viu lá no encontro semana passada, na sociedade disciplinar tinha alguém que te vigiava, né, na sociedade de cansado te vigiava e te cobrava uma postura, né? Hoje a gente não precisa mais necessariamente de alguém nos cobrando, a gente mesmo auto se cobra, a gente não precisa de um senhor, a gente é ao mesmo tempo senhor e escravo de si, então ao mesmo tempo a gente se cobra e está nessa condição de sujeitados, né, dessa autoexploração, assim, que a gente exerce sobre nós mesmos, que é sempre entregar tudo, dar conta de tudo, fazer tudo, estar disponível para todo mundo, responder todas as mensagens no WhatsApp, no Instagram, os e-mails, enfim, lembrando um pouco dessa autocobrança, e aí já dando pistas, né, de como eu estou inserida nessa sociedade, do cansaço e como eu auto me cobro também, que é a partir desse caminho aí. Isso que eu queria pontuar aqui. E aí eu queria perguntar vocês, o que vocês acharam? O que vocês pensam a partir disso? Sim, mas eu só queria pontuar uma coisa da autoexploração, né, da gente estar em todo lugar, e a internet, ela também é um território, a internet também é um lugar. E aí, para quem assistiu aquele documentário da Netflix, que fala sobre, nossa, esqueci o nome, mas fala sobre internet, fala sobre computadores e fala sobre esse mundo da internet, se alguém lembrar o nome, por favor, me fala, mas esse documentário fala sobre como a internet é um território, uma das maiores praças públicas do mundo, né, que a gente está solto ali, e aí a gente também se cobra de estar em todas as redes sociais e estar inteirado nessas redes sociais, e quando a gente não está ali e recebendo essas informações, a gente sofre o que a gente chama de fear of missing out, né, o medo de perder algo, de perder alguma informação. Então a gente é bombardeado de medos, de vontades, que não tem ninguém cobrando a gente, né? Não vai vir ninguém lá no Instagram falar, por que você não está postando stories? Para quem não trabalha com isso. Por que você não está rolando o feed lá do seu TikTok? Por que você não... Não, isso é o que nós chamamos de autoexploração, e aí levando para essa questão do território que é a internet, que é algo que a gente mergulhou, porque era o único território que a gente podia estar presente na pandemia, 2020, 2021, né? Então, são todas essas questões. Eu achei muito da hora que você falou isso, Mari. Mas aí também dando pistas aí. Tereza quer falar, levantou a mão. O microfone está desligado, Tereza. Desculpa. Então, é justamente isso que eu ia falar.
essa quarentena, eu tô falando pensando em mim, né? Ela dá aquela falsa sensação de que agora que eu tô em casa, eu posso fazer tudo. Aquelas coisas de casa que eu nunca pude fazer, aqueles artesanatos, eu vou aproveitar e assistir aquela live, vou fazer aquele curso de coral online. Então, quando você vê, você está fazendo tudo porque agora eu posso, porque eu estou dentro de casa. Aí você sobrecarrega, não faz nada direito e dá aquele cansaço, aquele estresse. E é uma ilusão, né, de que a gente, só porque está em casa, pode se fazer tudo. É assim que eu me sinto ultimamente, participando de várias coisas, tentando participar. Eu estou aqui, mas eu estou fazendo tal coisa. E a gente tem que tomar cuidado porque o estresse pode sair daí também, né? Para o pessoal que estava no encontro passado, quais as reflexões? Se quiser compartilhar, claro. Eu não estava no encontro passado, mas eu pensei muito num teórico que chama Pierre Levy, e ele fala sobre a dualidade do virtual com o real, né? Que a gente tende a separar as coisas e falar que o virtual não é uma realidade e tudo mais. Mas na verdade o Pierre fala que o real e o virtual são reais. Os dois convivem nesse mesmo espaço, nesse mesmo mundo, e os dois são uma realidade, né? E a gente se perde muito nesse virtual às vezes, mas também tem muita gente que se perde no próprio real, né? Como uma resistência de entrar nesse mundo virtual porque demoniza ele de alguma forma. E eu acho que o virtual nessa quarentena, né? Ele tem sido importante para algumas pessoas, como um método de escape, de conforto, não sei, né, de ele maneiras diferentes. Então eu acho que também é importante lembrar que o virtual não é esse demônio que a gente tanto pensa, né, que eu tenho que fugir a qualquer custo, me isolar nas montanhas. Eu acho que é tudo sobre como que a gente lida com ele. Ótima ponderação, Pedro. Concordo também com essa sua reflexão. E sobre a Tereza, o que ela comentou antes do próximo falar, uma diferença, retomando o Han nesse sentido, né? Antigamente a gente fazia o que era possível, né? A gente fazia o que dava, e hoje a gente quer fazer tudo, entende? Então, aí vem essa sensação de cansaço, né? E também o de esgotamento. Na verdade, antes a gente fazia. A gente fazia antigamente o que devia, e hoje a gente faz tudo o que pode. Então, a gente não faz mais o que deve, a gente faz o que pode. Esse pode cabe muitas coisas, né? Enfim, mas eu gostaria de escutar se tem mais alguém para falar sobre. Fala, Malha. Eu queria, né, respondendo as duas reflexões, as duas perguntas, eu acho que me sinto inserida nessa sociedade do cansaço, principalmente como estudante, né, porque, assim, é aquela coisa que antes da pandemia a gente pensava coisas tipo, só vou precisar estudar quando eu estiver na escola, quando eu não tô na escola eu não preciso ficar estudando. Só que agora a gente está estudando em casa. E aí, tipo, além de estudar em casa, você ainda quer fazer mais 1 milhão de coisas, como a Teresa falou. E, tipo, é muito cansativo você se cobrar de, tipo assim, a professora pediu pra fazer isso, então tem que ir lá fazer. Ai, não, mas aí eu tenho que estudar pro Enem. Aí você tem que ir lá pegar e estudar pro Enem, tem que fazer outros milhões de coisas que você inventou pra fazer, e ainda tem a questão da escola. E um outro ponto que eu acho que eu também me sinto inserida é a questão dessa coisa de rede social que vocês comentaram. Eu acho que às vezes a gente também tem esse sentimento de como tendo meio que a obrigatoriedade de estar longe das pessoas que a gente gosta, né, por conta da pandemia, a gente tem essa autocobrança de
estar perto mesmo estando longe. Tipo, a gente tem que estar lá para ajudar a pessoa mesmo não estando do lado dela. Então, assim, essa coisa de estar o tempo todo conversando no WhatsApp, no Instagram, sei lá, mandando o que você tá fazendo ou perguntando se a pessoa tá bem. E às vezes você não tem nem tempo para fazer isso, mas você ainda tá lá se cobrando e tá fazendo, né, por conta dessa autocobrança. E um terceiro ponto, que eu acho que vai ser uma coisa que quase ninguém comentou ou vai comentar, assim, é que assim, eu acho que ele também eu nunca tinha falado disso, é a autocobrança na questão de saúde. Saúde, tanto saúde mental quanto a saúde física. Aí você vai conversar com alguma pessoa e a pessoa fala, você não vai conseguir ter uma saúde física se você não tem saúde mental. Só que aí você acaba se preocupando mais com a sua saúde física do que com a saúde mental. E aí você acaba com a sua saúde mental tentando resolver a saúde física. Então, isso também é uma cobrança muito grande, de tipo, aí você vai no médico, aí a médica vira e fala pra você, não, mas você tem que fazer isso, porque senão vai acontecer um trilhão de coisas, que ela passa uma lista das doenças que você pode ter, de tudo que pode acontecer se você não se cuidar. Só que, ao mesmo tempo, você não está com cabeça para se cuidar. Você não tem o psicológico para se cuidar da forma que deve, porque é muito cansativo. E aí acaba que a gente perde as duas coisas, a saúde mental e a saúde física. A Maria falou uma coisa muito importante, né? Essa questão da saúde mental, dessa cobrança da própria saúde. O que também a sociedade do cansaço do Han leva a gente a pensar e refletir é sobre essa produtividade, né? Que nesses momentos de pandemia foi muito cobrado, né? Então, seja produtivo, faça 1 milhão de coisas, aprenda várias línguas, aprenda 1 milhão de coisas, né? E também a positividade, né? Seja positivo, seja feliz, esteja feliz o tempo todo. Então, para fazer um exercício físico, por exemplo, para você movimentar o seu corpo, você precisa estar minimamente bem mentalmente, mas é uma bola de neve, né? E essa busca incessante por essa positividade que está atrelada à produtividade, a você ser produtivo, a produzir coisas, é cansativa também, né? Então, peraí, eu não consigo estar positivo o tempo todo, nem dá, nunca estive na real, né? Então, essa cobrança, essa autoexploração pela positividade, pela saúde e tudo mais, ela é muito cansativa. Então, para além do nosso trampo, do trabalho que a gente faz, da escola que a gente está, dentro dos nossos quartos sozinhos, a gente vê as pessoas, muitas vezes nas redes sociais, felizes de alguma forma, né? Enfim, toda uma discussão sobre isso, e a gente se cobra também. Eu, na verdade, não vou dizer por todo mundo, mas está muito ligado a essa sociedade do cansaço, né? Então, nesse momento, e quando a gente traz essa reflexão da saúde mental na pandemia, a criação desse eu que busca incessantemente uma certa positividade para produzir. Eu preciso estar bem para produzir, porque está todo mundo produzindo e aprendendo e fazendo mil coisas, mas que no fundo, na real, não sei se realmente está todo mundo produzindo e fazendo coisas totalmente positivo, né? Mas é uma ideia que se vende e se vende muito e se ganha muito dinheiro até, e está ligada ao neoliberalismo, a essa sociedade, nesse sistema, né, capitalista de produção, né? Então, muito legal que a Malha e todos vocês comentaram, porque está muito ligado à sociedade do cansaço do Han e está muito ligado aos dilemas que a gente enfrenta e tem enfrentado esses últimos tempos, né?
Eu queria comentar algo brevemente aqui, porque agora que você tocou nessa questão da produção, e eu acho que, enfim, uma coisa que o pessoal foi trazendo agora, que na pandemia a gente sentiu que a gente pode fazer tudo, né? Então, posso retomar meus cursos, fazer aula de canto e dança, porque está disponível, porque é gratuito, porque eu não preciso pagar, porque eu faço na minha casa e não sei o quê. E aí eu queria perguntar se alguém, nesse contexto que está inserido de pandemia, teve o prazer de não fazer nada, porque o nosso prazer, enfim, o nosso, né, falando no coletivo e no aspecto geral, mas eu digo também, a gente sente prazer quando a gente deu checklist em todas as nossas tarefas, mas a gente sente prazer quando a gente não dá checklist na tarefa, que a gente notica que a gente fez tudo, tem uma sensação de prazer. A gente tem sensação de prazer quando a gente deixa de fazer algo, ou a gente se sente culpado porque não fez algo, né? E trazendo de novo essa questão da autoexploração. Existe prazer quando eu não faço algo? Teresa comentou culpa, consequência dessa sociedade do cansaço, a culpabilização, a autoculpabilização, né, de várias coisas. Sim, a gente escolhe fazer um monte de coisa, porque tem muitas oportunidades, não consegue fazer e se sente culpado. E aí vocês não, acabam não fazendo nada. É uma escravidão, né? Eu acho que também essa coisa de falar de ter o prazer de não fazer nada, tipo, a gente pode não estar fazendo nada, mas aí a gente tá se cobrando de não estar fazendo nada. Tipo, Zê, o que você tá fazendo aí sentada? Vai fazer alguma coisa. Só que aí você tá tão cansado que você acaba não fazendo. Então é meio que isso. Acho que esse prazer de não fazer nada acaba meio que indo embora. Por conta dessa ansiedade, dessa coisa toda. Eu acho também que tem a questão da personalidade, né, gente? Eu acredito, pelo menos. As pessoas mais ativas vão se sobrecarregar e, se não fizerem nada, vão se sentir culpadas. Agora quem é mais sossegado, quem é mais tranquilo, não vai ligar de não fazer muita coisa. Eu tenho muitos amigos que têm vários perfis. O que não faz nada o dia inteiro e deita, enquanto eu falo, como assim? Eu já fiz muitas coisas hoje. Se eu me ver nessa situação, eu me sinto inútil. Então, os estresses vão para alguns e para outros nem tanto, viu? Não é? É aí que a gente entra no conceito de subjetividade, né? Então, somos seres únicos, que temos estímulos de lugares únicos, um conjunto de estímulos únicos. Então, somos muito subjetivos, né? O nosso eu é muito subjetivo e ele lida com as coisas e com as explorações do dia a dia, do cotidiano e dessa sociedade da disciplina e do cansaço de maneiras muito distintas, né? E por isso é tão importante a gente também compartilhar e conversar sobre para ouvir e entender, assim, né? Quais as outras subjetividades. Eu queria trazer aqui uma provocação a partir da fala da Teresa e da Amália também. Esse seu amigo que não se sente culpado por não executar nada, ele está fazendo resistência à subjetividade neoliberal e essa autoexploração, porque tem eu não vou lembrar o nome do teórico, gente, mas aí eu posso pesquisar e mandar, e depois a Natália compartilha, que, assim, uma das últimas barreiras que a gente tem, uma das poucas barreiras que ainda a gente tem com o capitalismo é o sono. No sono a gente não produz nada. A gente não produz e também a gente não gera consumo.
E se a gente for reparar, então o sono, dormir, gente, se faz uma resistência à nossa subjetividade neoliberal. E pensando nisso também, então, essa questão de você não ser útil, você dormir, a gente repara, por exemplo, que tinha pessoas que antes da pandemia, pela questão de deslocamento e ter que estar em inúmeros lugares diferentes, dormiam 4, 5 horas por dia. A gente tem pessoas que dormem 4, 5 horas por dia e tá tudo bem, e vive a vida. Mas assim, hoje a gente está vendo também pessoas com dificuldade para dormir. E o que é a dificuldade para dormir? É a nossa cabeça que não para de pensar. Seja porque a gente está pensando no futuro, seja porque a gente está pensando no passado. Mas com certeza, eu acho que dificilmente vai ser porque a gente está pensando no hoje e no agora. Porque se nosso corpo está cansado, está pedindo descanso, a gente não consegue dormir, então tem algo aí no campo do inconsciente, no subjetivo, que está fazendo com que a gente não consiga descansar, né? Então, queria trazer também esse ponto aí do sono. Que também muitas pessoas têm estudos que falam que a dificuldade para dormir na pandemia aumentou mais de 60%. Na pandemia, mais de 60% dos brasileiros estão com problemas de sono, tá? Com dificuldade para dormir. Então, acho que a gente pode até dar continuidade no próximo slide, porque tudo isso revela uma relação nossa com o mundo. É uma relação muito específica e é uma relação fincada e abraçada nessa sociedade do consumo, da produção, uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade colonizada também. E aí a gente trouxe um contraponto, que é o Ailton Krenak, que vai discutir essa nossa relação com o mundo. Na verdade, ele vem nos livros dele, e aí a gente trouxe ideias para adiar o fim do mundo, falando das experiências dele enquanto uma pessoa indígena e jogando aí, e aí, pessoas não indígenas, como que vocês vão lidar com isso, né? Porque a gente já está lidando aqui há 500 anos, há mais de 500 anos, a gente não parou de guerrear, a gente não parou de lutar, e essa é uma realidade para a gente. Mas e vocês? Vocês conseguem lidar com isso? Como é que funciona? Qual a relação desse humano, dessa existência sua em relação ao mundo, né? E aí a gente trouxe algumas frases para gerar algumas reflexões e a gente traçar caminhos para discutir essa nossa sociedade, né? A nossa relação com essa sociedade. E aí, quem quer ler essa frase? Se você quiser ler, Mari. Eu quero convidar alguém para ler. Alguém topa? Se não topar, eu leio, mas se alguém topar ler, eu acho ótimo. Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se saíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode sair? Quem disse que a gente já não saiu? Ailton Krenak, ideias para adiar o fim do mundo. Quais abismos a pandemia escancarou? Quem disse que a gente não pode cair e quem disse que a gente já não caiu? É muito legal que nessa frase aqui, nesse trecho, né, do livro, ele fala do condicionamento. Então, talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano. Então, não cabe aí, contando em experiências pessoais,
não me cabe, não consigo pensar num outro tipo de existência que não seja trabalhar 8 horas por dia, dando 50 milhões de aulas por semana em lugares diferentes para conseguir o mínimo, para conseguir um salário e conseguir sobreviver. Eu não consigo pensar uma outra existência, mas porque eu estou imerso nesse tipo de existência que me cobra e que precisa, né, dessas minhas 50 aulas e da minha exaustão. E aí nos vem a reflexão de que a pandemia, ela escancarou alguns problemas que já existiam há muitos anos, muito tempo, muito tempo, né? Então, a pandemia escancarou essa nossa observação sobre nós mesmos, a observação sobre nós mesmos e sobre os lugares onde a gente estava inserido, sobre toda essa exploração. Então, quem disse que a gente já não caiu? Quer falar alguma coisa sobre essa frase, Mari? Então, eu quero falar, comentar, e depois eu quero ouvir vocês, enfim, se alguém pensou algo. Enfim, aquilo que a gente está comentando ao decorrer desse encontro, né? Eu fico pensando que antes os abismos eles eram mais velados e eles eram encobertos, assim, em algum sentido, porque a gente estava se deslocando o tempo todo de um lugar para outro, e aí essa questão de deslocar, de estar sempre fazendo muitas coisas, a gente se sentia útil, a Amália acho que comentou isso, da questão de útil, né? Quando a gente está produzindo, a gente se sente útil. Quando a gente não está produzindo, a gente se sente inútil, né? E aí essa questão da inutilidade, quando se não se produz, para mim reflete muito, né, uma ideia de abismo. Então, será que eu sou só útil quando eu estou produzindo? E se eu não está produzindo para si? Se você estiver produzindo para si, aí é outra coisa, mas assim, normalmente a gente sempre está produzindo para o outro, e aí é uma reflexão, por exemplo, porque, eu não sei, né, mas uma coisa que eu venho observando na minha vida e desses abismos que a gente está e não percebe, quando eu tenho que fazer algo que não diz respeito a mim, eu me cobro muito mais para entregar. Por exemplo, quando é um trabalho de uma faculdade, um projeto que eu tenho que entregar para algum cliente, eu vou até o fim, mesmo que isso custe varar a noite trabalhando, eu vou. Mas, por exemplo, se é algo para mim, será que eu varo a noite? E será que eu vou me esforçar? Então, no sentido de que quando é o outro, né, esses abismos mesmo, no caso de quando é uma produção que não é para nós, a gente se eleva até o máximo e a gente entrega tudo. Quando é para a gente sucateia as nossas vontades, né? Então, por exemplo, coisas pequenas e, tipo, é isso, responder uma mensagem, sabe? Às vezes eu não tô afim, eu não tô cabeça. A gente já passa o dia inteiro lembrando, enfim, essa questão do modo, a gente já passa o dia inteiro com câmera ligada, ou escrevendo textos e mandando e-mails. E aí, quando a gente tá num lugar de que, para a gente ter contato com as nossas relações, com os nossos afetos, né, sejam eles de amizade, romântico, enfim, os inúmeros afetos que a gente tem só pela internet, por exemplo, eu não tenho vontade de manter afeto. Por mais saudade que eu sinta das pessoas, eu não aguento mais conversar por telas, e aí eu fico lembrando dessa questão também de como esse abismo do contato com o outro, sabe? O abismo do contato com o outro, a gente está se deslocando do outro, a gente está se distanciando do outro, e a internet, é isso, gente, a gente tem que pensar assim, né, na questão da prudência. A internet, ela cria uma falsa ilusão de que a gente está perto do outro, que a gente está participando do outro, mas será que a gente está mesmo, né?
E aí esse distanciamento, enfim, essa desconexão do outro enquanto sujeito e do outro enquanto terra, né, desse mundo que a gente habita, a gente está tão desconectado da terra, enfim, que a gente produz pensando em dinheiro, mas, enfim, o que, que a gente faz com o dinheiro se um dia não existir a terra? A gente está enfrentando uma crise hídrica em virtude do desmatamento, né, então, o que, que a gente sem água, a gente vive sem água? Então, esses abismos aí que a gente está, assim, se emaranhando e sabe, assim, enfim, só nesse lugar, assim, de abismo mesmo. Agora a gente quer ouvir vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Dessa primeira frase, a gente trouxe outras e outras reflexões também. Quais abismos a pandemia vocês acham? Quais abismos a pandemia escancarou? Ou assim, né, enfim, talvez abismo seja uma palavra muito, opa, dá uma sensação de estranhamento, assim, mas eu acho que a gente pode pensar também no sentido, o que antes da pandemia vocês não viam uma problemática, para vocês era normal, tipo assim, eu fazia isso tranquilo, não enxergava nenhuma questão, isso não me provocava nenhum sentimento de estranheza, um sentimento ruim, assim, uma coisa, sei lá. E aí, durante a pandemia, você falou, opa, pera, isso daqui tá estranho, será que isso daqui tem que ser assim mesmo? Sabe, alguma coisa que vocês faziam que para vocês era normal, tranquilo, não gerava nenhum questionamento, nenhuma estranheza, nada do tipo, e que na pandemia talvez você falou, opa, pera, será? Tem algo que vocês perceberam nas atividades do cotidiano que trouxe essa sensação para vocês? Ah, eu acho que quase tudo. Para mim, principalmente estudar, porque eu lembro que eu, antes de entrar no ensino médio, quando estava no nono ano, eu faço, tipo, foi um ano que eu meio que, assim, eu fiz porque tinha que fazer. Não fiz porque eu queria fazer, porque tinha que estudar, porque tinha que aprender. E aí agora, quando começou, né, a pandemia, acho que a gente muda bastante esse pensamento. Só que aí eu também paro pra pensar, tipo, agora que eu me esforço tanto, será que eu preciso me esforçar tanto assim? Será que eu preciso me cansar tanto para poder fazer isso? Posso falar um exemplo? Eu observei o abismo das discussões de gênero em relação à minha própria existência. Então, quando eu parei de estar em muitos lugares ao mesmo, não ao mesmo tempo, mas a minha vida era pegar busão e estar no meu trampo, ir na faculdade, ir e voltar, e estar com pessoas, ir no bar e voltar, e muita coisa, e eu não pensava em mim. E aí eu caí num abismo do meu próprio eu. Filosófico, mas real. E, né? É, o abismo do meu próprio eu.
Eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né? Porque antes da quarentena a gente estava bem protegido por essa rotina, né? A rotina era o que mantinha a gente longe de tudo aquilo que a gente considera como esse abismo. E aí chegou esse vírus, né? Que a Maria Alvim fala que é um ser coroado e invisível, que de repente mandou parar tudo e a gente ficou parado onde a gente estava e teve que olhar ao nosso redor e teve que falar, caramba, onde que eu quem sou eu nesse lugar que eu estou, né? E aí que entra essa questão do gênero, por exemplo, que a gente começa a se questionar e começa a questionar o que que o outro acha disso. Entra várias questões e principalmente acho que aflora muitos sentimentos que a gente não gostava de dar ouvido. Tipo medo, a angústia, a raiva, o ódio. E aí a gente começa a entender um pouco o que está acontecendo na sociedade, né? Que o pessoal está com tanto ódio um dos outros e de si mesmos, com tanto medo de tudo que está acontecendo, e principalmente essa angústia, que é esse abismo que a gente está fugindo tanto e não sabe fazer com essa angústia, e esse vazio, essa apatia, que aí vira uma compulsão, e a gente está fumando, está bebendo, está comendo, e aí, né, do nada uma depressão, uma ansiedade, e pronto, acabou tudo, a gente perdeu o controle, né? A gente cai na culpa, cai na tristeza, na impotência. Eu acho que é muito interessante pensar em uma perspectiva um pouco macro, né, da sociedade e como que isso vai afetar, né, do coletivo para o subjetivo. Pedro, muito bom sua consideração, como todas que estão sendo colocadas aqui, né? E aí, trazendo, né, essa questão do vírus, né? O vírus, eu acho que é o que, reiterando o que você disse, e eu não coloquei aqui no começo, não sei se todo mundo pegou, quando a gente iniciou essa aula, eu coloquei uma música do Di Mello, A Vida em Seus Métodos de Calma. E a gente vivia num momento, até então, interpelado por muitas coisas. E a gente não pensava, não refletia, não parava, era sempre eu tenho que fazer isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E aí chegou um vírus que falou, gente, calma. Calma, que vocês estão muito acelerados, vocês estão muito frenéticos, desacelera, pensa agora, tipo, se conecta com agora, né? E aí, para mim, enfim, pensando nisso, né? O vírus, para mim, chega no momento de calma. Eu me dei, antes, por exemplo, da pandemia, eu não sentia cansaço. Sei lá, ou se eu sentia, eu não pensava, eu não refletia, eu não olhava, eu ia levando, sabe, empurrando com a barriga. Só que ontem eu escutei uma coisa que uma pessoa disse para mim, que é, a gente vai empurrando com a barriga, mas chega uma hora que a barriga cansa. E o vírus, para mim, ele é não só para mim, como para alguns teóricos, enfim, ele é um momento que a barriga cansou de empurrar. E sabe, a barriga não aguenta mais empurrar. Ela tá tipo, cansei de ficar empurrando. Vamos pensar em outro modo de levar isso daqui. E o Krenak também fala um pouco disso, assim. E aí, falando dessa questão do coletivo e do que é coletivo, do que é subjetivo, do que é do indivíduo, né? O vírus também, e aí no pensamento do Krenak, a pandemia é um momento que nos convoca para a calma, para o silêncio, para a gente refletir nossas ações, o que a gente está fazendo com o mundo. E o vírus também é uma resposta da Terra, né, que a gente chama de Gaia, que a gente chama de Pachamama, falando, pô, eu não estou aguentando mais esse modo que vocês estão, de produção e de vida, sabe? Não estou dando conta, não consigo, tipo, para mim deu, assim. E uma coisa muito interessante, o vírus, ele não está ameaçando as outras formas de vida, né? Ele não ameaça matar gato, cachorro, leão, urso, papagaio, periquito, arara, tubarão. Tipo, ele tá ameaçando, ele só mata os humanos, entendeu? Ele não mata os outros seres que habitam essa terra, é simplesmente os humanos.
que ele ameaça. Então, é um momento da gente pensar assim, e aí talvez esse esgotamento, né, para finalizar aqui essa fala, vem desse lugar também de momento que a gente é convocado a parar e pensar, e a gente se dá conta também de que, pô, tô esgotado e tô cansado. E talvez essa vida que eu fui coagida a comprar não faça tão sentido para minha existência. E aí, se você não tem um horizonte, você cai num abismo, né? Você fica perdido. E aí você tem que reelaborar a sua vida, reelaborar aquilo que você vai levar como princípio aquilo que você quer, né? E esse processo de reelaboração e de pensar uma vida é um exercício que mexe com muitas questões que a gente até então sucateava e deixava de lado e, tipo, não precisa olhar para isso agora. Vou levar com a barriga, sabe? Como a gente tem mais 15 minutos, eu queria propor que a gente continuasse essa discussão e aí retomar uma fala da Mari, que é sobre o outro, né? Então, a nossa relação, essa existência em relação aos outros, né? Às outras pessoas. E aí, Pedro, se você puder passar o próximo slide. A construção de um eu a partir da nossa história. Então, a gente começa a discutir aí em relação ao Krenak, de um lado, né, com essas perspectivas de futuro e essa nossa relação com esse mundo, e a sociedade do cansaço e do desempenho do Han, né, como essas duas coisas se batem, e é isso, o resultado como a gente vai contar essa história? A gente faz parte dessa história? Como a gente está construindo essa história? Eu faço parte disso? Né? Então, o vírus está matando pessoas e o mundo, ele está aqui. Quando a gente for embora, quando não existir mais ser humano, o mundo vai continuar de alguma forma e se regenerar. Então, sei lá, às vezes eu estou passando por lugares onde tem ruínas de lugares e que estão tomadas pela floresta, estão tomadas por plantas e pela natureza de alguma forma, né? Que pode não ser para o nosso consumo, mas tanto faz. Não é para a gente pensar também no consumo disso, né? A natureza, nós, o mundo, ela não está para a gente, ela está com a gente, se estruturando e se construindo e construindo história com a gente, né? Essa é a reflexão também que o Krenak traz. Então, esse momento da gente refletir a nossa saúde mental, da gente discutir a pandemia, a nossa construção desse eu, também leva a gente a repensar como a gente constrói história, né? Como a gente constrói uma história de existência, de resistência, dessa construção desse eu, quem eu sou, as discussões da minha própria existência, como passar isso para frente, isso é importante? E aí o Krenak, ele vai trazer para a gente que a construção dessa história, ela é uma forma de adiar o fim do mundo, né? E nesse livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala, não tem uma resposta, não tem aqui uma ideia, 5 passos de como adiar o fim do mundo, todo mundo come, fica feliz, todo mundo fica, uou, mas não é assim, né? Ele fala, não tenho respostas, eu não tenho 5 passos para a gente adiar o fim do mundo, mas é importante a gente retomar a nossa ancestralidade, retomar a relação que a gente tem com a terra, com o nosso mundo, com a nossa história, para que a gente consiga construir outras histórias também, né? E aí você pode passar o próximo slide, que é uma frase, e aí, Mari, se você quiser ler ela, comentar ela, fazer as considerações que você quiser. Vou ler aqui, tá bom? A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo.
quando eu li essa frase do Krenak, sabe o que eu pensei, gente? Lembra? Eu não sei, se todos aqui devem ter passado por essa experiência, que chega um momento que você está na aula, aí a professora fala assim, então, vai lá conversar com seu avô, com a sua avó, não sei o quê, como era a sua rua 5 anos atrás, como era a rua quando ele chegou, como era na época da ditadura, enfim, como eles viviam. E aí eu fico pensando, né, essa frase do Krenak, tipo, contar mais uma história é uma forma de adiar o fim do mundo. Então, que história a gente quer contar para os nossos descendentes, sejam eles afilhados, sobrinhos, as crianças desse período, né? O que a gente aprendeu com esse período? Porque se esse período passou pela gente, a gente está vendo esse momento, e a gente não provocar uma mudança, então ele terá sido inútil, né? Aí, ó, a questão da utilidade ou não, mas essa reflexão, assim, eu acho que é isso, que história que a gente quer contar, né? De como a gente passou por esse momento, o que a gente pensou e como que a gente mudou a forma de lidar com a vida, com o outro, com a terra, com aquele outro, enfim, toda a sua dimensão, né? Eu queria escutar vocês, o que vocês pensam sobre isso? Pensaram em alguma forma para adiar o fim do mundo? Ah, você falou da utilidade, Mari. O Krenak tem um livro chamado A Vida Não é Útil. Então, quem tiver curiosidade e quiser também ir atrás desse livro, é muito, muito, muito bom. E ele vai falar dessa nossa relação com a própria utilidade, né? Que tem a ver com a sociedade do consumo e do desempenho e do cansaço, a sociedade capitalista. Pessoal, queria, enfim, joguei aqui, né, mas eu queria reiterar para escutar vocês nesse encontro que passou voando, né, tipo assim, achei que ia ter muito, enfim, passou muito rápido, e aí eu queria ouvir vocês, o que vocês, nesse minuto final aí, o que vocês pensaram, o que vocês refletiram, o que vocês acharam, enfim, as considerações finais de vocês também, porque eu sei que tem um prazo aí de até 11h30, que tem outras atividades. E é isso, o que vocês pensaram desse encontro, assim, e o que vocês acharam também. Enfim, queria escutar muito vocês, assim, tipo, que nem a gente fez no começo, mas agora seria interessante escutar o que cada um pensou brevemente a partir de tudo que a gente discutiu aqui nesse decorrer de 1 hora. Se todo mundo puder falar um pouquinho, se não puder também, tudo bem, mas seria interessante. Muito. Todo mundo com fome. Ó, o Pedro me fez uma pergunta se eu posso fechar a apresentação. Pedro, mais 5 minutos, passa para o próximo slide, que tem perguntas também boas. Então, vamos dar uma agilizada aqui. Sobre o agora, que Mari já falou. Queria muito ficar aqui conversando e ouvindo vocês, se vocês quiserem falar, mas como a gente não tem esse tempo, eu acho que nosso papel aqui como estudantes de filosofia é lançar questões, lançar questionamentos aí, a gente continuar pensando. Então, convocação para o agora e o respeito do nosso próprio tempo, o vislumbre de um futuro. O que significa isso? Então, a partir de tudo isso que a gente conversou, e um dos métodos, né, do Krenak de retomada da nossa história, da nossa ancestralidade, é como contar essa história, como construir essa história, essa nova história, também respeitar o agora, né? Porque
é isso. A monocultura, ela não é sobre o agora, não é. A gente não espera a temporada da maçã, a gente não espera a temporada, não. A gente vai no supermercado e tem lá aquelas coisas sempre, né? Então, a gente retomar essa ancestralidade originária também é pensar no agora, né? No nosso cotidiano, no dia a dia, para conseguir construir e vislumbrar futuros, né? E é uma coisa que a gente não faz, né? A gente está aí permeado pelo acúmulo, né? Por um futuro. Então é um futuro cheio de acúmulos, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Mari? Ou alguém? Alguém quer comentar sobre alguma coisa sobre isso? Eu queria ouvir o pessoal aí. Falei bastante já no dia de hoje. Eu tô tentando não falar muito, porque eu sou pibidiano também, então tem que abrir espaço. Mas eu vou aproveitar aqui o silêncio e jogar uma reflexão, assim, que eu acho que seria útil, que é sobre felicidade e desejo. Porque a gente tem deixado muito o nosso desejo de lado, pensando, sei lá, em utilidade, né, nessa questão da produtividade que vocês trouxeram aqui, e a gente nem sempre sabe o que a gente quer. E aí o nosso desejo acaba sendo jogado de escanteio em prol de uma felicidade que está ligada ao consumo, à produtividade. Aí a gente vai, trabalha, ganha dinheiro e viaja para Paris e felicidade, né? Mas a minha provocação seria a gente começar a pensar um pouco qual é o nosso desejo. Por mais insano que ele seja, por mais bobo e inútil que ele possa parecer, qual é o meu desejo, né? Tem até a série do Lucifer que ele vive perguntando qual é o seu desejo. E pergunte isso para si mesmo e tenta descobrir, né, o que vai te fazer feliz, o que vai te deixar satisfeito, além dessa sociedade do cansaço. Eu acho que seria interessante a gente propor essa reflexão aqui para esse final. Muito bem, Pedro. Muito interessante. Alguém mais quer apontar alguma coisa? Enfim. Se alguém tiver algo para falar, fale. Às vezes pode parecer, isso daqui não vai agregar nada, mas a gente, enfim, sempre agrega, gente. Toda fala reverbera em algum modo. O nosso ressoa de algum modo em nosso corpo, em nossa cabeça. O que o Pedro disse é real. Desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer essa pergunta pra mim. O que eu desejo? Desde que começou a pandemia, eu fiz essa pergunta pra mim mesma. O que eu desejo? Hoje em dia eu tô aprendendo uma língua sozinha. Eu tô conseguindo comprar o meu primeiro álbum, foi o meu maior sonho. Então eu realmente fiz essa pergunta pra mim. O que eu desejo? E ficou feliz com o álbum, Maria? Tá gostando da língua? Tô amando. Tô um pouco de dificuldade agora, porque eu tô entrando nos pronomes. É
uma língua totalmente diferente, mas tô conseguindo. Já tô falando algumas coisas. Quando eu tô assistindo, eu consigo entender algumas as falas deles, é perfeito. Então é isso. Pedro, você pode passar o último slide? Só para a gente ler, então, a frase que vai encerrar o nosso encontro. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros. O que o Pedro falou, eu vou ficar refletindo também. Eu já travei, assim, na hora que você falou, eu dei uma travada. Falei, nossa, o que eu desejo, né? Quais são os meus desejos a partir de quem eu sou? E eu acho que um dos meus desejos é a gente conseguir contar uns com os outros, sem toda essa carga de produtividade, essa carga de ter que fazer as coisas e ter, né, ter que fazer as coisas, estar e conversar, mas poder contar uns com os outros, né? É muito difícil a gente imaginar um mundo onde a gente não tenha medo do outro. Mas o meu desejo é não ter medo do outro. E para isso a gente precisa se fortalecer, né, com os nossos. E para a gente não sair daqui desesperado, né, só levantando problemáticas, acho que o Krenak traz de poder contar uns com os outros é uma esperança, né? A gente poder contar com aqueles que a gente pode para várias coisas e para conseguir levar essa vida. Para encerrar também, eu queria comentar agora, né, essa questão do outro, né, gente? Eu acho que tem uma coisa também, essa fricção com o outro, não como uma metáfora, talvez a gente pensando, né, sempre, nunca é uma verdade absoluta, mas a gente está vendo agora no momento da pandemia que a gente só vai superar ela se a gente contar um com o outro. A gente precisa da colaboração de cada um para poder enfrentar isso e evitar mortes, enfim, de pessoas e de entes queridos, né? E aí agora a gente está sendo obrigado e convocados a estar em contato com o outro. Então, mesmo aquele outro que você não queria enxergar e não queria lidar, agora você tem que lidar com ele, falar, e aí, camarada, vamos ou não vamos aqui? Se você não me ajudar, eu não vou conseguir te ajudar, sabe? Então, a pandemia está também trazendo esse lugar de fricção e de olhar o outro e, enfim, e de chamar ele, de conversar, enfim, da gente estar em contato, né, para poder a gente pensar e adiar esse fim do mundo que parece que está cada vez mais perto, mas, enfim, se trabalharmos em conjunto, a gente adia aí por algum período. Acho que pode tirar, Pedro, por favor. É isso? Falem o que vocês acharam, como vocês estão se sentindo agora que acabou a nossa apresentação. Eu acho que, assim, muito reflexiva, né? Como na reunião anterior da semana passada. Acho que foi, assim, trouxe o sentimento que eu esperava já, porque da semana passada para essa semana o assunto bem semelhante, mas eu gostei muito. Parabéns por vocês, pela apresentação, porque eu gostei muito. E, assim, espero que também todos tenham tido esse sentimento de reflexão, né?
obrigado, Amália. Mas alguém gostaria de trazer alguma colocação, algum comentário? Então, eu queria falar que eu gostei bastante da aula, né? Da... Então, eu fiquei bem, assim, pensando aqui, nossa, o que eu desejo? Não sei, assim, pensando. Eu, pen- eu pensei um pouco agora, eu pensei, nossa, uma das coisas que eu desejo é ser uma pessoa mais produtiva. Daí vem aquela coisa, né, de autocobrança, que eu fico me cobrando pra ser uma pessoa mais produtiva e não penso em descansar, e que tá tudo bem descansar também, né? E é isso, eu também queria falar parabéns, que eu gostei bastante. E é isso. Muito obrigado, Rafaela. Mais alguém? Bom, queria agradecer também a participação de vocês, todos comentaram, falaram em algum momento, isso é muito importante também. Escutar, né, mais do que falar, tô nesse exercício, assim, também, da pandemia, acho que ela trouxe o lugar de eu escutar mais do que falar. E é isso, agradeço o encontro, agradeço as falas, sair daqui pensando em muitas coisas, e esse é o objetivo, né, da filosofia, fazer-nos refletir sobre o mundo. Então, agradeço o espaço, gente, a discussão. Espero rever vocês. Acho que eu vou acompanhar com certeza as próximas discussões desse grupo, que sempre parecem ser muito ricas. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também. Muito obrigado, gente, pelo espaço. Eu quero conhecer mais desse grupo e estar nos outros encontros. E obrigado pelas reflexões também, de todo mundo. Que isso, meninas, a gente que agradece. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de tê-las aqui conosco hoje. É muito importante saber que a gente pode contar com vocês, que vocês ainda têm esse interesse de poder participar com a gente em outros momentos. A gente fica muito agradecido. Assim, mais alguém gostaria de comentar, de agradecer, dizer mais alguma coisa? Mari, tá sem som. Ah, não, eu só comentei que eu só queria agradecer isso. E lembrem-se de escutar de Mello a vida nos seus métodos de calma quando bater a angústia e falar, ai, eu sei o que eu quero, não sei como fazer. Vai com calma que vai dar tudo certo. Então tá bom. Gente, a gente acabou passando alguns minutinhos do horário proposto. Com isso, a gente vai finalizando então. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham um resto de dia ainda mais tranquilo e menos produtivo. Tá bom? Muito obrigado. Se cuidem. Um forte abraço.